Bom dia, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Concluindo o nosso estudo sobre a cronologia bíblica, foi possível afirmar com relativa segurança um período aproximado de 7 anos para o retorno de Jesus em glória e majestade. Sim, tudo indica que ao cabo de 6.000 anos da resistência da morte, Cristo virá buscar os seus filhos vivos e mortos, ocasião em que quebrará os laços do sepulcro por meio da primeira ressurreição. Depois, desfrutaremos de um período de 1.000 anos com Cristo no céu, conforme João 14, versos 2 e 3, ocasião em que Satanás vagueia pela terra desolada e vazia. Ficará preso circunstancialmente, conforme Apocalipse 20, versos de 1 a 3. Esse resultado preliminar de nossa pesquisa não deixa de ser um sinal de alerta muito forte, pois está baseado na hipótese de que a semana da criação de 6 dias de trabalho, seguida por um dia de descanso, prefigura uma semana milenar, com a intervenção do Senhor Jesus no final do 6º milênio. Isto é particularmente importante para nós, que vivemos exatamente neste ponto culminante da história universal, restando à nossa frente praticamente apenas o 7º milênio, que corresponde ao grande dia de Deus, o sábado milenar, dando sentido às palavras de Paulo em Hebreus 4, verso 9. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Como foi possível comprovar que estamos realmente há 7 anos de fechar o 6º milênio? As palavras de 2 Pedro 3, versículo 8, não cairão no vazio. Vamos a elas. Há uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Não se trata de uma especulação, mas da busca sincera da compreensão da palavra profética. Este princípio não é vago, apesar de enigmático. Ele nos assegura que ao final dos 6.000 anos, que terminarão com a destruição dos ímpios, haverá uma conexão com o 7º milênio, citado em Apocalipse 20, que iniciará com a libertação dos justos que foram retidos na prisão da sepultura. Esse foi o foco da questão que discutimos no contexto da Semana Milenar de Deus, na qual um dia vale por 1.000 anos do nosso calendário, conforme sugere o enigma de Pedro. Como os sinais previstos para a volta do Messias estão acelerados e são rápidos, eles parecem compatíveis com os resultados apontados pela cronologia. Mas não devemos ser dogmáticos, não é? Apenas devemos ficar alertas na nossa torre de vigia e atentos aos outros sinais. Dentro deste contexto, porém, alguns do nosso time estranharam o porquê de nossa hipótese ter partido da morte de Abel e não da queda do homem. Esclarecendo esse ponto, consideramos que o final do período de 6.000 anos se encaixou perfeitamente na ressurreição dos justos, prevista para o início do 7º milênio. Assim, como os 6.000 anos terminam na ressurreição dos justos, pareceu-nos lógico que o começo da semana fosse marcado pela morte do primeiro justo, Abel, e não pela queda de Adão. Por outro lado, não devemos esquecer que Cristo fez a parte do Cordeiro Pascal para que pudesse destruir o diabo que tenha o poder sobre a morte, conforme Hebreus 2, versículo 14. E como o Cordeiro Pascal deveria permanecer preso por 4 dias antes de ser imolado, conforme a determinação divina em Êxodo 12, versos 3 e 6, chegamos à conclusão de que, com base no enigma de Pedro, aqueles 4 dias deviam apontar para 4 milênios, até a morte do Cordeiro de Deus. Isto é,
que deveriam transcorrer 4 milênios até que o enviado de Deus fosse morto no ano 31 de nossa era, para assegurar a libertação do povo justo do cativeiro do pecado. Do mesmo modo que a morte do Cordeiro Pascal marcou a libertação de Israel do cativeiro egípcio. A partir desta dedução lógica, voltando 4.000 anos a partir do ano 31, chegamos à possível morte do justo Abel e não à queda de Adão. Esclarecemos ainda que alguns têm esta dúvida, que a fórmula de cronogenealogia utilizada, em que a pessoa X vive tantos anos e gera a pessoa Y, torna impossível interrompê-la pela inclusão de um intervalo de gerações. Somente desta forma que a dificuldade para o desvendamento final dos fatos proféticos pode ser removida, e o segredo de Deus a respeito do tempo da segunda vinda de seu Filho ser solidamente desvendado. A complementariedade das profecias do Antigo Testamento pelas profecias do Novo Testamento também foi fundamental. Enquanto que os judeus permanecem indiferentes às profecias escatológicas, isto é, relativas ao fim do mundo, devido negar a inspiração do Novo Testamento, nós devemos eliminar o preconceito que temos contra o povo de Israel. Preconceito esse que foi desenvolvido a partir da crucifixão de Cristo, pois afinal Romanos 11,15 diz a respeito dos judeus: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Dito de outra forma, a chave para os gentios entenderem os sinais dos tempos atuais está na compreensão das profecias do Antigo Testamento, e para os judeus, ao contrário, na compreensão das profecias do Novo Testamento. E para comprovarmos esta teoria, vamos fazer um exercício com relação aos 7 trovões do Apocalipse 10, de forma complementar às profecias de Daniel 12, quando perceberemos que o entendimento deste processo integrado poderá nos levar até a véspera, isto é, até o dia anterior ao da segunda vinda de Jesus, conforme as palavras de Amós 3, versículo 7. Não temos ainda o tempo de partida para essa última cadeia profética. Por isso, ainda não podemos determinar a véspera desse dia tão esperado, antes que saia o decreto dominical nos Estados Unidos, ou mesmo a guerra física do Armagedon, ou seja, a guerra de Gog contra Israel, citada em Ezequiel 38. Nesse sentido, estamos hoje na mesma situação que estava o profeta Daniel com relação ao estabelecimento do dia da vinda do Messias, da sua unção e morte na cruz, porque na sua época faltava também o ponto de partida para o entendimento da profecia das 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 a 27, o qual só foi identificado quando saiu a ordem futura com relação ao seu tempo para restaurar e edificar Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes, em 457 a.C. A partir de então, um facho de luz passou a iluminar o futuro do povo hebreu, até a primeira vinda do Messias, chegando a definir até mesmo a hora de sua morte na cruz, no crepúsculo da tarde do ano 31, depois do seu nascimento. Assim como os judeus ficaram sem escusas por ignorar a plenitude dos tempos para a vinda do Messias, nós hoje não teremos desculpa se, após o decreto dominical, continuarmos ignorando a plenitude dos tempos para a sua segunda vinda. A partir destas considerações, vamos tratar da cadeia profética que parte das revelações de João no Apocalipse 10 e que, em articulação com o epílogo de Daniel 12, de 5 a 13, poderá iluminar nosso caminho até a véspera do maior acontecimento da história da humanidade.
O estudo da cronologia bíblica, portanto, nos permitiu definir com relativa precisão onde nos encontramos com referência ao ponto de partida para a contagem regressiva dos tempos proféticos. Este passo poderá nos ajudar na compreensão dos passos futuros, como veremos a partir do próximo vídeo. Ficaremos hoje por aqui, deixando com vocês uma mensagem musical que nos lembra que Cristo não tarda a voltar. Fiquem com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e muito obrigado pela sua assistência. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.